Meu nome é Vinícius Braga, e eu estava bêbado na praça da Igreja Matriz quando arranquei uma Bíblia das mãos de um evangelizador e urinei sobre ela, na frente de dezenas de pessoas. Gritei que se Deus existisse, que me fulminasse ali mesmo. Filmei tudo e postei nas redes sociais com a legenda "Cadê seu Deus agora?". O vídeo viralizou em poucas horas, 2 milhões de visualizações, milhares de ameaças de morte, processos judiciais. Minha mãe, Dona Lúcia, teve um colapso nervoso ao ver as imagens. Meu pai, seu Antônio, me expulsou de casa naquela mesma noite dizendo que eu era uma vergonha para a família. Eu achei tudo hilário. Naquela época, eu ria de tudo isso. Ria porque achava que estava sendo revolucionário, corajoso. Eu tinha um canal no YouTube com 300 mil inscritos. Meu negócio era destruir a fé alheia. Não era debater, não era dialogar. Era humilhar mesmo. Pegar pessoas simples, que acreditavam de coração puro, e fazer elas se sentirem burras. Eu me especializei nisso. Tinha uma câmera, um microfone decente e uma arrogância sem tamanho. Rodrigo Fonseca era meu parceiro de gravações. Ele era tão radical quanto eu. A gente invadia cultos, interrompia missas, ridicularizava pastores ao vivo. A gente achava que estava libertando as massas da manipulação religiosa. Eu cresci ouvindo minha mãe rezar o terço toda noite. Meu pai acendia a vela para os santos. Eu via aquilo e sentia raiva. Raiva porque achava que eram pessoas inteligentes desperdiçando tempo com superstição. Quando entrei na faculdade de filosofia, encontrei combustível para esse fogo. Li Nietzsche, Feuerbach, Marx. Decorei argumentos contra a existência de Deus. Passei a ver meus pais como vítimas de um sistema de controle. Comecei a discutir com eles durante o jantar. Minha mãe chorava, meu pai se levantava da mesa. Eu achava que estava vencendo. Camila Reis era minha noiva. 3 anos de relacionamento. Ela era católica, mas não praticante. Tentava me entender, me apoiava nos vídeos. Mas tinha limites. Quando a avó dela morreu, fui ao velório. As pessoas rezavam, choravam, pediam a Deus que a recebesse. Eu fiquei ali, de braços cruzados, esperando acabar. Na volta, no carro, Camila estava em silêncio. Eu comentei que achava ridículo aquele show todo, que as orações não traziam ninguém de volta. Ela me olhou com uma tristeza que eu nunca tinha visto. 3 dias depois, ela terminou comigo. Disse que eu não tinha empatia, que eu não sabia amar. Eu ri. Ri porque achei que ela era fraca demais para viver na realidade. Meu canal crescia. Cada vídeo novo batia centenas de milhares de visualizações. Eu debatia ao vivo com padres, pastores, bispos. Sempre os pegava em contradições, sempre os fazia gaguejar. Meus seguidores me adoravam. Me chamavam de libertador, de guerreiro da razão. Eu acreditava nisso. Achava que minha missão era arrancar as pessoas da ilusão. Rodrigo e eu planejávamos cada ação como se fosse uma operação militar. A gente escolhia igrejas lotadas, dias de missa especial. Chegava lá, ligava a câmera e começava a interromper. Gritava perguntas sobre contradições bíblicas. Zoava quem tentava me tirar dali. A polícia era chamada, a gente saía rindo. Postava tudo editado, com músicas dramáticas. Viralizava sempre. Mas aquele dia na praça da Igreja Matriz foi diferente. Eu estava bêbado, sim. Tinha bebido porque estava me sentindo invencível. Tinha acabado de bater 300 mil inscritos. Rodrigo estava comigo. A gente passou em frente da igreja e viu um grupo de evangelizadores distribuindo Bíblias. Eu olhei para Rodrigo e disse: "Vou fazer o vídeo da minha vida." Peguei a câmera, liguei e caminhei até eles. Um senhor de uns 60 anos me estendeu uma Bíblia com um sorriso. Eu arranquei da mão dele. Ele ficou sem entender. Comecei a gritar que aquele livro era uma ferramenta de opressão, que Deus não existia, que religião era uma farsa. As pessoas pararam para olhar. Eu abri a Bíblia, rasguei algumas páginas e joguei no chão. O senhor tentou se aproximar, mas eu o empurrei. Então eu fiz o impensável. Abri o zíper da calça e urinei em cima do livro, ali mesmo, na frente de todos. O silêncio foi ensurdecedor. Até Rodrigo ficou paralisado. Eu gritei: "Cadê seu Deus agora? Se ele existe, que me fulmine aqui." Nada aconteceu. Eu ri, guardei a câmera e saí andando. Rodrigo me seguiu sem dizer nada. Postei o vídeo ainda no caminho de casa. Coloquei a legenda e apertei publicar. Fui dormir achando que tinha feito história.
Acordei com o celular explodindo. Mensagens, ligações, notificações sem parar. O vídeo tinha 2 milhões de visualizações em menos de 12 horas. Mas não eram visualizações normais. Eram comentários de ódio, ameaças de morte, xingamentos pesados. Gente dizendo que ia me encontrar e me matar. Outros dizendo que eu ia arder no inferno. Alguns falavam da minha família, da minha mãe. Eu li aquilo tudo e ri. Ri porque achei que era prova de que eu tinha tocado no nervo certo. Rodrigo me ligou desesperado dizendo que estava recebendo ameaças também, que a gente tinha ido longe demais. Eu disse para ele relaxar, que aquilo ia passar. Mas não passou. Minha mãe me ligou chorando. Ela tinha visto o vídeo. Alguém tinha mandado para ela no WhatsApp. Ela não conseguia falar direito, só chorava e repetia: "Por que você fez isso, Vinícius? Por quê?" Eu tentei explicar que era uma questão de liberdade de expressão, que eu estava lutando contra a hipocrisia. Ela desligou na minha cara. Meu pai me ligou em seguida. A voz dele estava trêmula de raiva. Disse que eu era uma vergonha, que tinha desrespeitado tudo que eles acreditavam, que eu não era mais bem-vindo na casa deles. Disse que eu estava morto para ele. Desligou. Eu fiquei ali, parado, segurando o celular. Pela primeira vez, senti um aperto no peito. Mas empurrei aquilo para baixo. Disse para mim mesmo que eles eram fracos, que não conseguiam lidar com a verdade. Os processos judiciais começaram a chegar. Difamação, ultraje a culto, incitação ao ódio. Advogados me ligavam dizendo que eu estava em apuros sérios. Meu canal foi denunciado em massa. Perdeu monetização. Patrocinadores cancelaram contratos. Meu e-mail estava cheio de mensagens de marcas cortando relações. Em 3 dias, minha renda desapareceu. Rodrigo sumiu. Parou de responder minhas mensagens. Depois soube que ele tinha deletado todos os vídeos dele, fechou as redes sociais e desapareceu por medo de ser associado a mim. Fiquei sozinho. Então a febre começou. Acordei uma manhã suando frio, tremendo. Medi a temperatura, 39 graus. Tomei antitérmico, mas não baixava. No dia seguinte, estava com 40. Meu corpo doía inteiro, como se cada músculo estivesse sendo espremido. Fui ao hospital. Fizeram exames de sangue, raio-x, ultrassom. Nada. Os médicos não conseguiam explicar. Disseram que podia ser uma virose, que ia passar. Mas não passou. A febre continuava. A dor piorava. Em uma semana, eu não conseguia mais sair da cama. Perdi o apetite. Tudo que eu comia voltava. Emagreci rápido. Minhas roupas ficaram largas. Meu rosto ficou encovado. Voltei ao hospital várias vezes. Fiz mais exames. Tomografia, ressonância. Nada aparecia. Os médicos começaram a sugerir causas psicológicas. Disseram que talvez fosse ansiedade, estresse. Me receitaram calmantes. Eu tomava, mas não mudava nada. A dor continuava. Era uma dor diferente, profunda, como se estivesse queimando por dentro. À noite, eu não conseguia dormir. Ficava acordado olhando para o teto, sentindo meu corpo pegar fogo. Perdi 18 quilos em 2 semanas. Meu apartamento virou um lixo. Roupa suja empilhada, louça na pia, lixo acumulado. Eu não tinha forças para nada. Passava o dia inteiro na cama, alternando entre a febre e os calafrios. Meu celular continuava recebendo ameaças. Eu parei de olhar. Parei de responder mensagens. Parei de postar vídeos. O canal morreu. Os inscritos começaram a cair. As visualizações despencaram. Ninguém mais se importava. Eu estava sendo esquecido. Mas o pior eram os pesadelos. Toda noite, eu sonhava com a mesma coisa. Via uma mulher vestida com um manto azul. Ela estava parada, me olhando. Não dizia nada. Apenas me olhava com uma tristeza profunda. Seus olhos estavam cheios de lágrimas. Ela chorava em silêncio. Eu tentava falar com ela, perguntar quem era, mas minha voz não saía. Acordava gritando, encharcado de suor. O coração disparado. Levava minutos para me acalmar. Durante o dia, comecei a sentir presenças. Ouvia passos no corredor quando não tinha ninguém. Via sombras se movendo pelo canto do olho. Sentia cheiros estranhos, como se alguém tivesse acendido velas. Eu tentava racionalizar. Dizia para mim mesmo que era febre, que eram alucinações causadas pela falta de sono.
Mas no fundo, eu sabia que era diferente. Era algo que eu não conseguia explicar. E isso me apavorava. Porque durante anos, eu tinha certeza de que o mundo era material, que não existia nada além do que a ciência podia provar. Agora, eu estava vivendo coisas que a ciência não explicava. E eu não sabia como lidar com isso. 2 meses se passaram. 2 meses deitado naquela cama, definhando. O dinheiro acabou. Não conseguia pagar o aluguel. O proprietário começou a me ligar, a bater na porta. Eu fingia que não estava. Sabia que logo seria despejado. Não tinha para onde ir. Minha família não falava mais comigo. Meus amigos tinham sumido. Rodrigo me bloqueou em tudo. Camila refez a vida. Soube disso por uma foto que alguém postou. Ela estava sorrindo, abraçada com outro cara. Senti uma pontada. Não de ciúmes, mas de inveja. Inveja de quem conseguia ser feliz enquanto eu apodrecia sozinho. A dor física continuava, mas tinha algo pior crescendo dentro de mim. Um vazio que ia além do corpo. Era como se eu estivesse oco por dentro, como se não restasse nada de mim. Passava horas olhando para o teto, pensando em como tinha chegado ali. Eu que tinha 300 mil pessoas me seguindo, que era chamado de guerreiro, de libertador. Agora estava sozinho num apartamento imundo, sem dinheiro, sem saúde, sem ninguém. E o pior, sem propósito. Tudo que eu tinha construído desmoronou em semanas. E eu percebi que nunca tinha sido sólido. Era só barulho, só ego inflado. Comecei a repassar minha vida. Lembrava dos rostos das pessoas que eu tinha atacado. Aquele senhor na praça, com um sorriso gentil, estendendo a Bíblia. Eu tinha arrancado da mão dele. Tinha urinado no livro que ele considerava sagrado. Por quê? Para provar o quê? Que eu era corajoso. Que eu estava certo. Mas e se eu estivesse errado? E se tudo que eu tinha feito fosse só crueldade disfarçada de intelectualidade? Essas perguntas começaram a me corroer. Não conseguia escapar delas. Ficavam ecoando na minha cabeça, principalmente à noite, quando o silêncio era absoluto. Pensei na minha mãe rezando o terço. Pensei no meu pai acendendo velas. Pensei em Camila chorando no velório da avó. Todas essas pessoas que eu julguei fracas, que eu desprezei, estavam vivendo suas vidas. E eu? Eu estava ali, destruído, sozinho, sem nada. Elas tinham algo que eu não tinha. Não era ignorância, como eu pensava. Era consolo. Era comunidade. Era esperança. E eu tinha passado anos tentando arrancar isso delas. Qual era a minha alternativa? O que eu oferecia no lugar? Nada. Só vazio. Só sarcasmo. Só raiva. Foi numa dessas noites, depois de um pesadelo especialmente forte com a mulher de manto azul, que decidi. Não conseguia mais. Não aguentava mais viver assim. A dor física, a dor emocional, a solidão esmagadora. Juntei todos os remédios que tinha. Antitérmicos, calmantes, antibióticos que sobraram de tratamentos. Coloquei tudo numa pilha em cima da cama. Contei. Tinha mais de 50 comprimidos. O suficiente. Peguei um caderno velho e escrevi uma carta. Não era longa. Dizia que a sociedade religiosa fanática tinha me destruído, que eu era vítima de um linchamento virtual, que não aguentava mais viver num mundo onde pensar diferente era crime. Coloquei a culpa em todos, menos em mim. Reli a carta. Parecia convincente. Parecia que eu era o herói trágico da história. Assinei, datei e deixei em cima da mesa. Peguei um copo de água. Sentei na cama. Comecei a engolir os comprimidos, um por um. Não senti medo. Senti alívio. Finalmente ia acabar. Finalmente não ia mais sentir dor, não ia mais ter que encarar meu fracasso, não ia mais ter que ouvir aquelas perguntas que não me deixavam dormir. Engoli uns 20 comprimidos. Comecei a me sentir tonto. Engoli mais 10. Minha visão começou a embaçar. Continuei. Mas então, algo mudou dentro de mim. Senti uma onda de ódio. Um ódio profundo, violento. Mas não era contra as pessoas que me atacaram. Não era contra minha família, nem contra Deus. Era contra mim mesmo. Eu me odiei com uma intensidade que nunca tinha sentido. Me odiei por ter sido tão covarde de culpar os outros na carta. Me odiei por ter passado anos destruindo o consolo das pessoas. Me odiei por não ter libertado ninguém, apenas espalhado desespero. E me odiei por estar morrendo como mentiroso, sem coragem de admitir que estava errado. Larguei os comprimidos. Cambaleei até o banheiro.
Enfiei os dedos na garganta e vomitei. Vomitei tudo o que consegui. Não sei se saiu tudo, mas continuei tentando. Vomitei até não ter mais nada no estômago, até sair só bile. Desabei no chão do banheiro, encostado na privada, tremendo. Chorei. Chorei como não chorava desde criança. Chorei sem parar, sem conseguir controlar. Não era choro de tristeza. Era choro de vergonha. Vergonha de tudo que eu tinha sido. Vergonha de ter machucado tanta gente. Vergonha de estar ali, patético, sozinho, destruído. Fiquei ali no chão por horas. O piso gelado grudava na minha pele. Eu tremia, mas não sei se era de frio ou de medo. Medo de morrer, medo de viver. Comecei a perceber algo que nunca tinha admitido antes. Toda a minha arrogância, todo o meu ativismo ateu, não era convicção. Era medo. Medo de que se Deus existisse, eu estaria do lado errado. Medo de ter que prestar contas. Medo de admitir que eu não sabia de nada. Então eu construí uma armadura de certezas falsas. Me convenci de que era superior, de que tinha verdade. Mas no fundo, eu sempre soube que era mentira. Eu sempre soube que estava perdido. A madrugada chegou. O banheiro estava mergulhado na penumbra. Só entrava um pouco de luz de um poste da rua pela janela pequena. Eu continuava prostrado no chão, sem forças para me levantar. Meu corpo estava exausto. Minha mente estava quebrada. E foi ali, naquele momento de completa derrota, que fiz algo que jurei nunca fazer. Não consegui dizer Deus. A palavra não saiu, mas sussurrei para o vazio, com a voz rouca, quebrada: se existe alguém aí, me ajuda. Não aguento mais essa solidão. Senti uma vergonha esmagadora ao dizer aquilo, porque durante anos preguei que pedir ajuda ao sobrenatural era fraqueza, era covardia intelectual. Eu tinha zombado de milhares de pessoas que faziam exatamente o que eu estava fazendo agora. Mas eu estava fraco, completamente destruído. Não tinha mais orgulho, mais filosofia, mais argumentos. Só tinha o desespero de quem chegou ao fundo do poço. Repeti, quase sem voz: me ajuda. Por favor, me ajuda. As palavras saíam entrecortadas, misturadas com soluços. Então aconteceu algo que até hoje não sei explicar. O banheiro se encheu de um perfume. Não era perfume comum. Era como se milhares de rosas tivessem brotado das paredes. Um cheiro intenso, doce, impossível. Parei de chorar e abri os olhos. A dor no meu corpo cessou imediatamente. Toda aquela sensação de queimação, aquela agonia que me acompanhava há 2 meses, sumiu. Simplesmente desapareceu. Tentei me mexer e percebi que conseguia sem dificuldade. Levantei a cabeça. E então eu vi. Uma mulher estava se materializando na minha frente. Não era como nos sonhos, onde tudo era nebuloso. Era real. Sólido. Ela estava ali, vestida com um manto azul e branco, radiante. A luz que vinha dela iluminava o banheiro inteiro, mas não era uma luz que machucava os olhos. Era suave, quente. O rosto dela era de uma beleza impossível de descrever. Mas o que mais me marcou foram os olhos. Eles estavam profundamente tristes, cheios de lágrimas. Tentei falar, mas não consegui. Só tremia. Meu corpo inteiro tremia sem controle. Ela não disse nada. Apenas se ajoelhou ao meu lado, ali no chão imundo do banheiro. Se ajoelhou como se eu fosse alguém importante, como se eu merecesse aquilo. E então ela tocou minha testa com a mão. A mão dela era quente. Um calor que atravessou todo o meu corpo, da cabeça aos pés. Senti como se algo estivesse sendo tirado de dentro de mim, algo pesado, escuro, que estava me sufocando. Ela chorava em silêncio enquanto me olhava. As lágrimas desciam pelo rosto dela, mas não eram lágrimas de raiva ou decepção. Eram lágrimas de compaixão. Percebi, sem que ela dissesse uma palavra, que ela estava sentindo toda a minha dor, todo o meu vazio, todo o meu desespero. Ela não estava ali para me punir. Estava ali porque não suportava me ver daquele jeito. E essa percepção me quebrou ainda mais. Porque durante anos eu tinha imaginado Deus, se existisse, como um juiz cruel esperando para me condenar. Mas o que eu estava vendo era o oposto. Era amor puro. Amor que eu não merecia, mas que estava sendo oferecido mesmo assim. Minha visão começou a escurecer. Senti meu corpo amolecer. E a última coisa que vi antes de desmaiar foi o rosto dela, ainda com lágrimas, me olhando com uma ternura que ninguém nunca tinha me dado. Apaguei. Acordei no chão do banheiro.
A luz do dia entrava pela janela. Não sabia que horas eram, nem quanto tempo tinha ficado desacordado. Tentei me levantar e consegui. Não senti dor nenhuma. Toquei minha testa onde ela tinha tocado. Estava normal. Olhei ao redor. O banheiro estava vazio. O perfume tinha sumido. Mas eu sabia que não tinha sonhado. Aquilo tinha sido real. Mais real que qualquer coisa que eu já tinha vivido. Cambaleei até o espelho. Mal reconheci meu reflexo. Estava magro, pálido, com olheiras fundas. Mas algo tinha mudado. Não sei explicar o que. Talvez nos olhos. Eles não tinham mais aquela dureza. Toquei meu próprio rosto como se estivesse vendo um estranho. Abri a torneira e lavei o rosto. A água gelada me trouxe de volta. Respirei fundo. Tentei processar o que tinha acontecido. Voltei para o quarto. A carta de suicídio estava em cima da mesa. Peguei e li de novo. Cada palavra me fez sentir nojo. Aquele texto patético, cheio de autocomiseração, culpando todo mundo menos eu. Rasguei em pedaços pequenos e joguei no lixo. Os comprimidos estavam espalhados pela cama. Juntei todos e levei para o banheiro. Joguei no vaso e dei descarga. Fiquei olhando eles desaparecerem. Sentei na cama. Peguei o celular. Estava com a bateria quase zerada, mas ainda funcionava. Abri o contato da minha mãe. Fiquei olhando para o nome dela por vários minutos. Não sabia o que dizer. Não sabia se ela atenderia. Mas tinha que tentar. Respirei fundo e apertei o botão de ligar. Tocou 3 vezes. Meu coração disparou. Ela atendeu. Alô? A voz dela estava cansada. Mãe, sou eu. Silêncio do outro lado. Pensei que ela fosse desligar. Vinícius. Ela parecia não acreditar. Sim, mãe. Sou eu. Outro silêncio. Ouvi ela respirar fundo. Você tá bem? A voz dela estava trêmula. Não. Não estou. Mas preciso te ver. Preciso falar com você. Quando? Agora. Se você deixar. Silêncio de novo. Mais longo dessa vez. Vem. Seu pai saiu, mas vem assim mesmo. Obrigado, mãe. Desliguei. Levantei. Tomei banho pela primeira vez em dias. A água quente caiu no meu corpo e eu senti cada gota. Parecia que estava me lavando de algo mais profundo que sujeira. Me vesti com a roupa menos amassada que encontrei. Saí do apartamento. O sol estava forte. Fechei os olhos quando bati na claridade. Tinha esquecido como era estar fora. Comecei a caminhar. Não tinha dinheiro para ônibus, então fui a pé. A casa dos meus pais ficava a uns 5 quilômetros. Caminhei devagar, ainda meio fraco. As pessoas passavam por mim na rua. Ninguém me reconhecia. Ninguém se importava. E estava tudo bem. Demorei mais de 1 hora para chegar. Fiquei parado na frente da casa. Era uma casa simples, de portão azul, com um jardim pequeno na frente. Tinha crescido ali. Tinha brigado com meus pais ali. Tinha virado as costas para tudo ali. Respirei fundo e toquei a campainha. Minha mãe abriu a porta. Quando me viu, levou as mãos à boca. Eu estava ainda mais magro do que ela imaginava. Ela não disse nada. Apenas abriu os braços. Entrei naquele abraço e desabei. Chorei no ombro dela como quando era criança. Ela chorava junto, acariciando minha cabeça. Ficamos assim por vários minutos, ali na porta mesmo. Entramos. A casa estava do mesmo jeito. O cheiro de café, as imagens de santos na parede, o terço pendurado. Coisas que antes me irritavam, agora me traziam um conforto estranho. Sentamos na mesa da cozinha. Minha mãe me serviu café e pão. Eu não tinha comido direito em dias, mas forcei algumas garfadas. Ela ficou me olhando em silêncio, esperando eu falar. Mãe, eu errei. Errei muito. As palavras saíram arrastadas. Ela não respondeu, só continuou me olhando. Eu feri você. Feri o pai. Feri tanta gente. E eu não consigo nem explicar por quê. Achei que estava certo. Achei que estava fazendo algo importante. Mas eu só estava espalhando dor. Você estava perdido, filho. Estava. Continuo. Mas agora sei disso. Ela estendeu a mão por cima da mesa e segurou a minha. A mão dela estava quente, áspera de tanto trabalho.
Seu pai tá machucado. Vai demorar para ele aceitar conversar. Mas eu nunca te abandonei. Rezei por você todo dia. Todo dia, Vinícius. Senti um aperto na garganta. Ela tinha rezado. Enquanto eu a desprezava, enquanto eu zombava da fé dela, ela rezava por mim. E talvez, só talvez, aquelas orações tinham chegado em alguém. Talvez fossem elas que tinham trazido aquela mulher de manto azul até o chão imundo do meu banheiro. Mãe, aconteceu uma coisa. Não sei se você vai acreditar. Conta. Contei tudo. A febre, os pesadelos, a tentativa de suicídio, o momento no banheiro. A aparição. Ela me ouviu sem interromper. Quando terminei, vi lágrimas nos olhos dela. Era Nossa Senhora, filho. Era ela. Como você sabe? Uma mãe sabe. Ela cuida dos filhos perdidos. Dos que mais precisam. Sempre foi assim. Ficamos em silêncio. Tomei mais um gole de café. Estava morno, mas não importava. E agora? O que você vai fazer? Ela perguntou. Não sei. Preciso consertar muita coisa. Não sei se consigo. Não sei nem por onde começar. Começa pedindo perdão. Para Deus, para as pessoas. E para você mesmo. Você me perdoa, mãe? Ela apertou minha mão. Já perdoei. No dia que aconteceu, já tinha perdoado. Fiquei na casa dela até o fim da tarde. Conversamos sobre coisas simples. Ela me contou das vizinhas, da feira, de um primo que tinha casado. Coisas normais. Coisas que antes eu achava entediantes, mas que agora me faziam sentir parte de algo. Quando o sol começou a se pôr, me levantei para ir embora. Ela preparou um pouco de comida e colocou num pote. Leva. Você precisa se alimentar. Agradeci. Na porta, ela me abraçou de novo. Volta sempre. Você é meu filho. Sempre vai ser. Caminhei de volta. A noite estava caindo. As ruas ficavam vazias. Cheguei no apartamento e encontrei um aviso de despejo colado na porta. Tinha uma semana para sair. Entrei, coloquei a comida na geladeira vazia e sentei na cama. Olhei ao redor. Aquele lugar tinha virado minha prisão. Mas agora parecia diferente. Parecia um capítulo que estava acabando. Peguei o celular. Abri a lista de contatos. Tinha tantos nomes ali. Pessoas que eu tinha atacado, humilhado, ferido. Comecei a rolar a lista, pensando por onde começar. Pensei no Padre Sérgio, da Igreja Matriz. Ele tinha sido um dos que eu mais ridicularizei. Tinha invadido a missa dele 3 vezes, sempre interrompendo, sempre zombando. Ele nunca tinha reagido com raiva. Sempre tentava dialogar, sempre mantinha calma. E eu usava isso contra ele, dizendo que ele era fraco. Procurei o contato da paróquia. Salvei o número. Mas não liguei ainda. Não estava pronto. Deitei na cama e fiquei olhando para o teto. Pela primeira vez em meses, não senti medo. Não senti aquele peso esmagador. Senti cansaço. Senti dor pela distância que tinha que percorrer. Mas também senti algo novo. Uma fagulha pequena, quase imperceptível. Esperança. Você já se sentiu assim também? Como se finalmente pudesse respirar depois de ficar tanto tempo debaixo d'água. Levei 3 semanas para juntar coragem. 3 semanas comendo a comida que minha mãe preparava e levava escondido do meu pai. 3 semanas tentando me reerguer fisicamente. A febre nunca mais voltou. A dor sumiu completamente. Os médicos chamaram de remissão espontânea inexplicável. Pediram que eu voltasse para mais exames, mas nunca voltei. Eu sabia o que tinha acontecido. Não precisava de confirmação científica. Comecei a sair de casa aos poucos. Caminhava pelas ruas, observava as pessoas. Tinha passado anos olhando para elas com desprezo, achando que eram massa manipulada, gado obediente. Agora eu via rostos. Via histórias. Via gente carregando seus fardos, buscando consolo onde conseguia encontrar. E quem era eu para tirar isso delas? Quem era eu para julgar o que trazia paz ao coração de alguém? Numa quinta-feira de manhã, finalmente liguei para a paróquia. Uma secretária atendeu. Disse que precisava falar com o Padre Sérgio. Ela perguntou meu nome. Falei. Houve uma pausa. Ela devia ter reconhecido. Disse que ia verificar se ele podia me receber. Fiquei esperando na linha, o coração batendo descompassado.
Ela voltou e disse que o padre podia me atender naquela tarde, às 3 horas. Cheguei 15 minutos adiantado. Fiquei do lado de fora da igreja, olhando para a fachada. Era a mesma igreja onde tudo tinha começado. Onde eu tinha feito aquilo. O lugar onde tinha destruído minha vida. Respirei fundo várias vezes. Entrei. A igreja estava vazia. Silenciosa. Os bancos enfileirados, o altar no fundo, as imagens dos santos nas laterais. Sentei num banco do fundo e esperei. Alguns minutos depois, Padre Sérgio apareceu. Ele tinha uns 50 anos, cabelos grisalhos, óculos de armação fina. Me reconheceu imediatamente, mas o rosto dele não mostrou raiva. Apenas curiosidade. Vinícius, não é? Ele estendeu a mão. Levantei e apertei. A mão dele era firme. Obrigado por me receber. Vamos conversar no escritório. É mais reservado. Segui ele até uma salinha nos fundos. Tinha uma mesa simples, algumas cadeiras, estantes com livros. Ele me ofereceu café. Aceitei. Sentamos um de frente para o outro. Imagino que não foi fácil vir até aqui, ele disse. Não foi. O que te trouxe? Respirei fundo. Não tinha planejado um discurso. Decidi apenas ser honesto. Vim pedir perdão. Pelo que fiz. Pelo que falei. Por ter desrespeitado o Senhor e todos que estavam aqui. Ele ficou em silêncio, apenas me olhando. Esperava que ele dissesse que aceitava, que estava tudo bem. Mas ele não disse nada. Apenas esperou que eu continuasse. Eu achava que estava certo. Achava que estava lutando por algo importante. Mas eu estava só machucando pessoas. E o Senhor foi uma delas. O Senhor nunca me respondeu com raiva, sempre tentou dialogar, e eu usei isso contra o Senhor. Me desculpe. Por que você fazia aquilo, Vinícius? A voz dele era calma, sem julgamento. Medo. Eu tinha medo. Medo de quê? De estar errado. De que Deus existisse e eu estivesse do lado errado. Então construí uma armadura de certezas. Ataquei para não ter que me defender. Ele assentiu devagar, como se aquilo fizesse sentido. E agora? Você acredita? Não sei no que acredito. Mas sei que vi algo. Algo que não consigo explicar. E sei que preciso consertar o que quebrei. Você não pode consertar tudo. Algumas coisas ficam quebradas. Aquilo me atingiu como um soco. Ele tinha razão. Eu podia pedir perdão, podia tentar compensar, mas algumas feridas que eu causei nunca iam sarar completamente. Mas você pode começar de novo, ele continuou. Pode construir algo diferente. Não é sobre apagar o passado. É sobre não repetir os mesmos erros. Como? Vivendo com humildade. Reconhecendo que você não tem todas as respostas. Respeitando a busca de cada um. Ficamos conversando por quase 2 horas. Ele não pregou. Não tentou me converter. Apenas conversou como um ser humano com outro. Contou da própria trajetória, das próprias dúvidas, dos momentos em que também não tinha certeza de nada. Aquilo me surpreendeu. Eu esperava dogmas, esperava certezas absolutas. Mas o que encontrei foi honestidade. Quando me levantei para ir embora, ele me acompanhou até a porta. Vinícius, eu te perdoo. Mas não porque você veio aqui pedir. Eu já tinha te perdoado naquele dia. É isso que a gente aprende aqui. Perdoar não é sobre esperar pedido de desculpas. É sobre libertar a si mesmo. Agradeci e saí. Caminhei até a praça. A mesma praça. Sentei num banco e fiquei olhando as pessoas passarem. Crianças brincando, casais caminhando, idosos conversando. Vida normal. Vida que continua independente dos meus dramas. Nos dias seguintes, comecei a procurar outras pessoas. Consegui o contato de alguns que eu tinha atacado nos vídeos. Liguei, mandei mensagens, pedi para conversar. Alguns me bloquearam. Outros xingaram e desligaram. Não culpei nenhum deles. Mas alguns aceitaram me ouvir. Pedi perdão pessoalmente. Expliquei que não esperava ser perdoado, apenas queria que soubessem que eu reconhecia o erro. Um deles era um pastor de uma igreja pequena. Eu tinha invadido o culto dele e chamado ele de charlatão na frente de toda a congregação. Quando liguei, ele ficou em silêncio por um tempo. Depois disse que podia me receber. Fui até a igreja dele. Sentamos numa salinha parecida com a do Padre Sérgio. Pedi perdão.
Ele chorou. Disse que aquilo tinha quase destruído o ministério dele, que membros tinham saído da igreja, que ele tinha entrado em depressão. Ouvi tudo sem me defender. Porque era verdade. Eu tinha feito aquilo. Mas Deus restaura, ele disse finalmente. A igreja cresceu de novo. As pessoas voltaram. Eu aprendi a ser mais forte. Não te agradeço pelo sofrimento, mas agradeço a Deus pelo que aprendi com ele. Aquilo me deixou sem palavras. Ele tinha transformado minha crueldade em crescimento. Não porque eu merecesse, mas porque ele escolheu fazer isso. Decidi fazer um último vídeo no canal. Gravei sozinho, no apartamento. Sem edição, sem roteiro elaborado. Apenas eu falando para a câmera. Contei tudo o que tinha acontecido. A febre, os pesadelos, a tentativa de suicídio, a aparição. Assumi responsabilidade por cada pessoa que ataquei, por cada ferida que causei. Pedi perdão publicamente. Disse que não esperava que ninguém acreditasse, nem que me perdoasse. Apenas queria deixar registrado que eu estava errado. Terminei o vídeo e postei. Intitulei meu último vídeo, um pedido de perdão. Os comentários foram brutais. Muitos disseram que era golpe, que eu estava tentando ganhar atenção de novo, que ia virar pastor para ganhar dinheiro. Outros foram ainda mais pesados. Mas alguns, poucos, disseram que também eram ateus militantes, que também estavam sofrendo em silêncio, sem coragem de admitir que estavam vazios. Esses comentários me tocaram fundo. Percebi que eu não estava sozinho. Tinha outras pessoas vivendo a mesma mentira que eu tinha vivido. Decidi criar um grupo de apoio. Nada formal, nada institucional. Apenas um espaço onde pessoas que estavam saindo do ateísmo militante podiam conversar, processar a raiva, tentar encontrar significado sem destruir os outros. Começamos com 5 pessoas numa salinha alugada. Nos reuníamos uma vez por semana. Conversávamos sobre nossas histórias, sobre o vazio que tentávamos preencher com arrogância, sobre o medo de admitir que não sabíamos de nada. O grupo cresceu devagar. Hoje somos 23. Gente de todas as idades, de diferentes backgrounds. Alguns viraram religiosos, outros não. Não é sobre isso. É sobre aprender a viver sem precisar destruir a fé alheia para validar a própria busca. Meu pai demorou 6 meses para aceitar me ver. 6 meses de tentativas, de mensagens enviadas através da minha mãe, de ligações não atendidas. Eu respeitei o tempo dele. Sabia que tinha machucado ele de um jeito profundo. Não era só sobre o vídeo. Era sobre anos de desrespeito, anos de discussões na mesa de jantar, anos dizendo que tudo que ele acreditava era ilusão. Quando ele finalmente aceitou, marcamos num café neutro. Ele não queria que fosse na casa. Cheguei 10 minutos antes. Esperei numa mesa do fundo. Quando ele entrou, quase não o reconheci. Tinha envelhecido. Os cabelos mais brancos, os ombros mais curvados. Ele me viu e parou por um segundo, como se estivesse decidindo se ficava ou se ia embora. Decidiu ficar. Sentou na minha frente sem me cumprimentar. Pedimos café. Ficamos em silêncio até o garçom trazer. Eu não sabia como começar. Ensaiei várias vezes, mas agora as palavras não vinham. Seu pai. Minha voz saiu fraca. Ele me olhou. Os olhos dele eram duros, mas tinha algo mais ali. Tristeza. Eu não vim aqui para te perdoar, Vinícius. Vim porque sua mãe não me dá sossego. Aquilo doeu, mas era justo. Eu entendo. Você entende? Você entende o que é ver seu filho cuspir em tudo que você acredita? Ver ele virar piada na cidade? Ter que ouvir os vizinhos comentando, os colegas de trabalho mandando vídeo no grupo? Não, eu não entendo. Mas imagino. E sinto muito. Sentir muito não muda nada. Eu sei. Bebemos o café em silêncio. Ele mexia a colher na xícara, olhando para baixo. Sua mãe disse que você viu Nossa Senhora, ele disse finalmente. Vi. Como você sabe que não foi alucinação? Você estava doente, estava drogado com remédios. Porque a febre sumiu. A dor sumiu. No instante que ela me tocou. Ele me olhou com ceticismo. A mesma expressão que eu costumava ter quando ouvia histórias de milagres. E agora você acredita? Não sei no que acredito. Mas sei que vi algo real. Algo que mudou tudo. Mudou? Você ainda tem aquele apartamento imundo? Ainda tá sem trabalho? Ainda tem gente te odiando? Tenho. Mas mudei por dentro.
Deixei de odiar. Ele ficou quieto por um tempo. Tomou mais um gole de café. Eu rezei para você mudar. Durante anos. Mas quando o vídeo aconteceu, parei. Achei que não tinha mais jeito. Que você estava perdido. Eu estava. Sua mãe não parou. Ela continuou rezando. Todo dia. Acendia a vela, rezava o terço. Eu achava que era perda de tempo. Talvez não fosse. Ele me olhou de um jeito diferente. Um pouco menos duro. Você machucou muita gente, Vinícius. Inclusive a gente. Isso não some do dia para a noite. Eu sei. Não espero que desapareça. Só quero tentar consertar o que der. Algumas coisas não têm conserto. Eu sei disso também. Ficamos mais um tempo ali. A conversa não foi fácil, não foi calorosa. Mas aconteceu. E quando nos levantamos para ir embora, ele me olhou e disse: continua fazendo o que você está fazendo. Esse grupo, essas conversas. Faz alguma coisa de bom com o que sobrou. Não foi um abraço. Não foi um te perdoo. Mas foi um começo. Os meses passaram. Consegui um emprego num depósito, carregando caixas. Não tinha nada a ver com o que eu estudei, com o que eu sonhava fazer. Mas pagava as contas. Saí do apartamento antes de ser despejado e aluguei um quarto numa pensão. Pequeno, simples, mas limpo. Era o suficiente. O grupo de apoio continuou crescendo. Mudamos para um espaço maior, uma sala que a paróquia do Padre Sérgio cedeu de graça. Ele não cobrava nada, disse que era a forma dele de ajudar. Toda quinta à noite nos reuníamos. As histórias eram sempre parecidas. Pessoas que construíram identidades baseadas em negar Deus, que atacavam religiosos para esconder o próprio vazio, que se sentiam superiores mas por dentro estavam destruídas. Conheci um rapaz chamado Daniel. Tinha 22 anos, era estudante de biologia. Tinha um canal parecido com o que eu tinha, com uns 50.000 inscritos. Ele veio numa reunião trazido por um amigo. Sentou no fundo, de braços cruzados, com aquela postura defensiva que eu conhecia bem. Durante a reunião inteira não falou nada. No final, quando todos já estavam indo embora, ele se aproximou de mim. Eu vi seu último vídeo, ele disse. E aí? Achei que era mentira. Achei que você estava dando um golpe. Muita gente achou. Mas eu tenho os mesmos pesadelos que você tinha. A mesma sensação de vazio. E estou cansado de fingir que está tudo bem. Conversamos por mais de 1 hora. Ele contou que os pais tinham morrido num acidente de carro quando ele tinha 15 anos. Que na época era católico praticante. Que ficou com tanta raiva de Deus por ter deixado aquilo acontecer que decidiu provar que ele não existia. Passou anos atacando a fé para vingar a dor. Mas a dor não passa, ele disse. Só aumenta. Porque além de ter perdido meus pais, perdi tudo que me ligava a eles. A fé que eles tinham, as orações que a gente fazia juntos. Destruí tudo. Você pode reconstruir. Não vai ser igual, mas pode ser algo novo. Ele voltou nas reuniões seguintes. Começou a falar mais, a se abrir. Meses depois, me disse que tinha fechado o canal, que tinha pedido perdão para as pessoas que atacou, que ainda não tinha certeza sobre Deus, mas tinha certeza de que não queria mais viver com raiva. Camila apareceu do nada numa tarde. Eu estava saindo do trabalho quando vi ela parada perto do portão do depósito. Reconheci imediatamente, mesmo depois de mais de 1 ano. Ela estava diferente, com o cabelo mais curto, mas era ela. Oi, Vinícius. Camila. Oi. Ficamos parados, sem saber o que dizer. Vi seu vídeo, ela disse. O último. Ah. Queria saber se era verdade. Se você realmente mudou. Estou tentando. Ela me olhou por um tempo, como se estivesse procurando algo no meu rosto. Eu te perdoo. Pelo velório da minha avó, pelas coisas que você disse. Perdoo. Senti um alívio imenso. Não sabia o quanto eu precisava ouvir aquilo dela. Obrigado. Sério. Obrigado. Mas não quero voltar. Não é sobre perdão. É sobre seguir em frente. Eu sei. Eu não esperava. Só queria que você soubesse que sinto muito. Ela assentiu. Nos despedimos. Vi ela ir embora. E estava tudo bem. Algumas coisas não têm volta mesmo. Mas pelo menos agora não tinha mais o peso da mágoa entre nós. Hoje coordeno o grupo, trabalho no depósito,
Visito meus pais uma vez por semana. Meu pai ainda é distante, mas aceita sentar na mesma mesa. Conversamos sobre futebol, sobre o tempo, sobre coisas pequenas. Um dia talvez a gente consiga falar sobre o que realmente importa. Mas por enquanto está bom assim. Não me tornei pregador. Não virei guru espiritual. Não tenho respostas para as grandes questões. Não sei se Nossa Senhora aparece para todo mundo, ou se foi só comigo. Não sei explicar teologicamente o que aconteceu. Só sei que aconteceu. E que mudou tudo. Toda noite, antes de dormir, agradeço. Não sei direito para quem, não sei se estou fazendo certo. Mas agradeço aquela mulher de manto azul que não me puniu quando eu merecia, mas chorou comigo quando eu mais precisava. Que se ajoelhou num banheiro imundo para tocar a testa de um homem que tinha passado anos zombando de tudo que ela representava. Descobri que ser ex-ateu militante não significa ter todas as respostas agora. Significa ter humildade para admitir que nunca tive. Significa aprender a conviver com a dúvida sem transformá-la em arma. Significa respeitar a busca de cada um, porque no fim todos estamos tentando encontrar o mesmo, um sentido para a dor, uma razão para continuar, um abraço que nos diga que não estamos sozinhos. E talvez seja isso. Talvez fé não seja sobre ter certezas. Seja sobre confiar que mesmo quando a gente afunda, mesmo quando a gente merece ser abandonado, alguém vem e se ajoelha ao nosso lado. E chora com a gente. E nos toca. E nos levanta. Talvez, no fim, todos estejamos buscando o mesmo abraço, não é? Tem dias que ainda é difícil. Dias em que acordo e a culpa volta com tudo. Dias em que lembro de rostos específicos, de palavras que disse, de vidas que talvez tenha destruído sem nem saber. Nesses dias, a tentação é voltar para o lugar seguro, fingir que nada disso importa, enterrar a culpa debaixo de racionalização, convencer a mim mesmo de que eu estava apenas sendo autêntico. Mas aprendi que não posso fazer isso. Aprendi que a culpa, quando é legítima, precisa ser sentida. Não para me paralisar, mas para me lembrar de não voltar a ser quem eu era. É como uma cicatriz que dói quando o tempo muda. Incomoda, mas me mantém consciente. Teve um momento específico, uns 8 meses depois da aparição, que quase voltei atrás. Estava passando por um vídeo antigo meu que ainda estava no ar em canais de terceiros. Era um debate que eu tinha tido com um padre idoso. Eu tinha destroçado os argumentos dele, feito ele gaguejar, ridicularizado cada palavra. Os comentários eram entusiasmados. Vinícius é o cara, destruiu o padre, religioso não tem argumento. Senti uma nostalgia estranha. Nostalgia daquela sensação de poder, de ser admirado, de me sentir superior. Fiquei ali, olhando a tela do celular, lembrando como era bom ser aplaudido. Como era fácil construir uma identidade em cima de derrubar a dos outros. Pensei, será que eu não exagerei? Será que a aparição não foi só uma alucinação mesmo? Será que eu não estou desperdiçando minha vida carregando caixa quando podia estar de volta aos holofotes? Fechei o celular. Saí para caminhar. Andei sem destino por quase 1 hora. Parei numa pracinha e sentei. Tinha uma senhora alimentando pombos. Ela murmurava alguma coisa, parecia estar rezando. Fiquei observando ela. Não tinha nada de especial naquela cena. Só uma senhora velha, sozinha, rezando baixinho enquanto jogava migalhas para os pombos. Mas percebi algo, ela tinha paz. Não era uma paz performática, não era felicidade exagerada. Era apenas uma tranquilidade simples. Ela não precisava provar nada para ninguém. Não precisava ser a mais inteligente, a mais certa, a mais admirada. Ela apenas estava ali, vivendo, acreditando no que acreditava, em paz consigo mesma. Eu nunca tinha tido isso. Nem nos meus melhores momentos de fama, com milhares me aplaudindo, eu tinha sentido paz. Só um vazio constante que eu preenchia com o próximo ataque, o próximo vídeo, a próxima humilhação pública de alguém. Era um ciclo sem fim. E agora, carregando caixas, morando num quarto de pensão, sem fama, sem seguidores, eu tinha algo parecido com o que aquela senhora tinha. Não era perfeito. Não era constante. Mas era real. Voltei para casa. Deletei o aplicativo do YouTube do celular. Não confio em mim mesmo para não cair na tentação de voltar. No grupo, um rapaz novo apareceu. Chamava-se Felipe. Tinha 17 anos. Contou que era ateu desde os 13, que tinha um TikTok onde postava vídeos atacando religião. Estava começando a crescer, tinha quase 10.000 seguidores. Mas estava começando a se sentir vazio, a ter pesadelos, a brigar com a família.
Disse que tinha visto meu último vídeo e queria conversar. Conversei com ele depois da reunião. Ele tinha aquela postura defensiva, aquele brilho nos olhos de quem se acha dono da verdade. Me vi nele. Vi o Vinícius de anos atrás, convencido de que estava libertando as pessoas. Você acha que eu tô errado? Ele perguntou, desafiador. Não sei. Só você pode responder isso. Mas você era como eu e mudou. Por quê? Porque percebi que não estava libertando ninguém. Estava apenas espalhando o meu vazio. Mas e se for verdade? E se Deus realmente não existir? Pode ser. Eu não tenho certeza de nada, Felipe. Mas descobri que não preciso destruir a fé dos outros para viver a minha busca. Cada um lida com a existência do jeito que consegue. Quem sou eu para arrancar o consolo de alguém? Ele ficou quieto, processando. E se as pessoas estão sendo manipuladas? Não é nosso dever acordá-las. Com ódio, com humilhação, você acha que alguém muda de ideia sendo ridicularizado? Ele não respondeu. Olha, eu não vou te dizer para parar. Não vou te dizer que Deus existe ou não. Só vou te dizer uma coisa. Presta atenção no que você sente quando posta esses vídeos. Se for paz, alegria verdadeira, continua. Mas se for vazio, raiva, necessidade de aprovação, talvez seja a hora de parar e se perguntar o que você está realmente buscando. Ele voltou nas reuniões seguintes. Não falava muito, mas escutava. 2 meses depois, me mandou mensagem dizendo que tinha deletado o TikTok, que tinha conversado com os pais, que estava tentando entender as próprias dores sem projetá-las nos outros. Meu pai começou a falar mais comigo. Não muito, mas aos poucos. Num domingo, depois do almoço na casa deles, ele me chamou no quintal. Ficamos em silêncio, olhando as plantas que ele cultivava. Sua mãe me contou dos encontros que você organiza, ele disse. Sim. É só um grupo pequeno. Tá fazendo bem? Acho que sim. Para eles e para mim. Ele assentiu devagar. Eu ainda tô machucado, Vinícius. Não vou fingir que tá tudo bem. Eu sei. Mas tô vendo que você tá tentando. De verdade. E isso conta. Ficamos mais um tempo ali, em silêncio. Não era reconciliação completa. Mas era mais um passo. E eu aprendi que cura não acontece de uma vez. Acontece em pequenos momentos, em pequenas conversas, em silêncios compartilhados. Hoje, 2 anos depois daquele dia no banheiro, continuo sem ter todas as respostas. Ainda tenho dúvidas. Ainda questiono. Mas aprendi que questionar não precisa ser destrutivo. Que dúvida pode conviver com respeito. Que busca pode conviver com humildade. Continuo agradecendo toda noite. Agradeço pela segunda chance. Agradeço por ter sobrevivido quando quis morrer. Agradeço pela mulher de manto azul que me mostrou que amor não é sobre merecer, é sobre ser visto quando você está invisível, sobre ser abraçado quando você está sujo demais para ser tocado. E agradeço por cada pessoa que aparece no grupo. Por cada história de transformação. Por cada vez que alguém escolhe parar de atacar e começar a construir. Porque no fim, é disso que se trata. Não sobre ter razão, mas sobre ter compaixão. Não sobre vencer debates, mas sobre vencer o próprio orgulho. Não sobre ser aplaudido, mas sobre dormir em paz. Qual foi o momento mais inesperado em que você sentiu paz? A virada aconteceu de forma inesperada num sábado comum. Estava no mercado comprando algumas coisas quando esbarrei num homem que vinha na direção oposta. Pedi desculpas automaticamente. Quando levantei os olhos, reconheci o rosto. Era o evangelizador, o senhor da praça, aquele de quem eu tinha arrancado a Bíblia das mãos. Ele também me reconheceu. Vi nos olhos dele. Ficamos parados ali, no meio do corredor, com pessoas passando ao nosso redor. Meu coração disparou. Pensei em sair andando, em fugir daquela situação. Mas não consegui. Fiquei ali, paralisado. Vinícius, ele disse. A voz era calma. Senhor, eu. Ele levantou a mão, me interrompendo. Eu vi seu vídeo. O último. Não sabia o que dizer. Esperava raiva, esperava acusação. Mas o rosto dele estava sereno. Eu queria te pedir perdão, as palavras saíram atropeladas. Pelo que fiz. Foi imperdoável. Foi cruel. Eu não tenho desculpa. Ele ficou me olhando por um momento que pareceu eterno. Já te perdoei naquele dia, rapaz.
No mesmo dia. Como? Porque aprendi que guardar raiva só envenena quem guarda. E porque vi que você estava sofrendo. Pessoas felizes não fazem o que você fez. Só pessoas quebradas por dentro. Senti os olhos marejarem. Ali, no meio do mercado, na frente de um homem que eu tinha humilhado da pior forma possível, recebi mais compaixão do que merecia. Obrigado, foi tudo o que consegui dizer. Continue no caminho que você está agora. Continue ajudando os outros. Isso é o que importa. Ele apertou meu ombro e seguiu andando. Fiquei ali, segurando a cesta de compras, tentando processar o que tinha acontecido. Aquele homem tinha todo o direito de me odiar, mas escolheu não odiar. E essa escolha me libertou de uma culpa que eu nem sabia que ainda carregava. No grupo, começamos a receber famílias inteiras. Pais cujos filhos eram ateus militantes, esposas cujos maridos atacavam a fé delas, irmãos separados por divergências religiosas. Percebemos que o ateísmo militante não destruía só quem praticava, mas toda a estrutura familiar ao redor. Uma mãe, chamada Márcia, começou a frequentar. O filho dela, de 25 anos, tinha um canal similar ao que eu tinha. Ela chorava todas as reuniões. Dizia que não reconhecia mais o filho, que ele tinha se tornado agressivo, que recusava qualquer conversa sobre família, sobre valores. Disse que ele a chamava de ignorante, de manipulada. Eu não sei mais o que fazer, ela dizia. Perdi meu filho para essa raiva. Conversei com ela depois de uma reunião. Márcia, você não perdeu ele. Ele está perdido, mas não definitivamente. Como você sabe? Porque eu era ele. E minha mãe nunca desistiu. Ela continuou rezando, continuou me amando mesmo quando eu não merecia. E de alguma forma, isso chegou até mim. Mas ele me odeia. Ele não te odeia. Ele odeia a própria confusão. E projeta isso em você porque você representa algo que ele tem medo de aceitar, que talvez ele esteja errado. Ofereci conversar com o filho dela, se ele aceitasse. Ela ficou esperançosa. 2 semanas depois, ele apareceu. Não na reunião, mas me procurou no depósito. Chegou com aquela postura defensiva, com o olhar desafiador. Minha mãe disse que você quer falar comigo. Só se você quiser. Não vou te forçar a nada. Ela acha que você vai me converter. Não vou. Não é meu trabalho. Só quero conversar. Fomos tomar um café. Ele começou me testando, jogando argumentos contra a existência de Deus, citando filósofos, apontando contradições bíblicas. Eu escutei tudo sem rebater. E aí? Não vai me responder? Ele perguntou, irritado. Você não quer respostas. Você quer brigar. E você virou covarde. Talvez. Ou talvez eu tenha cansado de brigar. Ele ficou desconcertado. Não esperava aquilo. Eu já fui você, continuei. Já usei todos esses argumentos. Já ridicularizei pessoas por acreditarem. Achava que estava libertando a humanidade. Mas sabe o que eu estava fazendo de verdade? Estava tentando me convencer de que eu estava certo. Porque lá no fundo, eu tinha medo de estar errado. Eu não tenho medo. Tem sim. Por isso você grita tanto. Pessoas confiantes não precisam destruir a crença alheia para validar a própria. Ele ficou quieto. Vi algo se mover no rosto dele. Uma rachadura na armadura. Minha mãe chora por minha causa, ele disse, mais baixo. Eu sei. Ela acha que eu vou para o inferno. Ela só tem medo de te perder. Não é sobre inferno. É sobre amor. Ele olhou para o café, mexendo com a colher. Eu não sei mais em que acredito. Comecei como uma busca honesta. Mas virou raiva. E agora não sei como parar. Você para quando reconhece que não precisa ter todas as respostas. Quando aceita que buscar não precisa ser destrutivo. Conversamos por mais de 2 horas. No final, ele não se converteu, não teve nenhuma revelação dramática. Mas saiu diferente. Mais leve. 3 meses depois, Márcia me procurou chorando. Mas dessa vez eram lágrimas de alegria. O filho tinha fechado o canal, tinha pedido desculpas para ela, tinha voltado a almoçar em família. Meu pai me chamou para ajudá-lo a consertar o portão da casa. Trabalhamos lado a lado, em silêncio na maior parte do tempo. No fim, quando já estávamos guardando as ferramentas, ele falou: Você não é mais o mesmo. Não, pai. Não sou. Ainda não esqueci. Ainda dói. Eu sei.
Mas tô orgulhoso do que você tá fazendo. Dessas pessoas que você tá ajudando. Olhei para ele. Vi lágrimas nos olhos. Obrigado, pai. Ele assentiu. Não nos abraçamos. Não foi um momento de reconciliação completa. Mas foi o suficiente. Foi real. Percebi que transformação não acontece só dentro da gente. Ela se espalha. Cada pessoa que muda afeta uma família inteira. Cada família afeta uma comunidade. E aos poucos, imperceptivelmente, o mundo vai ficando um pouco menos quebrado. Não faço isso por reconhecimento. Não faço esperando aplausos. Faço porque foi o que me salvou. Faço porque sei o que é estar naquele banheiro imundo, sozinho, sem esperança, querendo morrer. E sei o que é ser tocado por algo maior que você, algo que te ama quando você não se ama. Continuo sendo imperfeito. Continuo errando. Mas agora erro tentando construir, não destruir. E isso faz toda a diferença. Um ano depois do encontro no mercado, o evangelizador apareceu numa das reuniões do grupo. Sentou discretamente no fundo. Quando terminamos, ele se aproximou de mim. Vim ver o trabalho que você está fazendo, ele disse. E o que achou? Acho que Nossa Senhora sabia o que estava fazendo quando foi até você. Aquelas palavras me atingiram fundo. Ele não disse Deus, ele disse Nossa Senhora. Como se soubesse exatamente quem tinha aparecido naquele banheiro. Como se reconhecesse a assinatura dela naquilo tudo. O Senhor acredita mesmo que foi ela? Perguntei. Acredito. Ela tem um jeito especial com os perdidos. Com aqueles que todo mundo já desistiu. Ela nunca desiste. Ele começou a frequentar as reuniões. Não para pregar, não para converter. Apenas para estar presente. Trazia uma paz que todos sentiam. Às vezes, quando alguém estava particularmente atormentado, ele simplesmente sentava ao lado e ficava ali. Não precisava dizer nada. A presença dele já acalmava. Foi ele quem me contou sua própria história numa dessas noites. Descobri que o nome dele era João. Tinha sido alcoólatra por 20 anos. Tinha perdido a família, o emprego, a dignidade. Morou nas ruas por 5 anos. Foi numa dessas noites de rua, debaixo de um viaduto, que ela apareceu para ele também. Igual apareceu para você, ele disse. Manto azul, chorando, radiante. Me tocou e a vontade de beber sumiu. Nunca mais senti. Faz 30 anos. Por que o Senhor nunca contou isso para ninguém? Porque não é sobre mim. É sobre ela. E sobre o que ela faz pelos que ninguém mais quer perto. Percebi que minha história não era a única. Que existiam outras pessoas, em outros lugares, que tinham sido tocadas da mesma forma. Pessoas quebradas que foram remontadas com amor. João me disse que ao longo dos anos tinha encontrado pelo menos 12 pessoas que passaram pela mesma experiência. Todas em momentos de desespero absoluto. Todas tocadas por aquela presença maternal que não julga, apenas acolhe. Rodrigo apareceu do nada numa terça-feira. Tocou na campainha da pensão onde eu morava. Quando abri a porta e vi ele ali, não soube o que sentir. Raiva por ele ter me abandonado. Alívio por vê-lo vivo. Ele estava diferente. Mais magro, olheiras profundas, mãos tremendo. A barba por fazer, as roupas amassadas. Parecia alguém que não dormia há dias. Eu sei que não tenho direito de estar aqui, ele começou. A voz saiu fraca, envergonhada. Entre. Sentamos no quartinho minúsculo. Ele ficou com as mãos entre os joelhos, olhando para o chão. Respirava fundo, como se estivesse juntando coragem para falar. Eu sumi porque tive medo. Medo de ser processado, de perder tudo, de virar pária como você virou. Então te abandonei. E me odeio por isso todos os dias. E o que te trouxe aqui agora? Estou vivendo o que você viveu. Os pesadelos, a sensação de vazio, o medo. Tentei ignorar, mas está me consumindo. Vi seu último vídeo dezenas de vezes. Achei que era mentira. Mas comecei a ter os mesmos sonhos que você teve. A mulher de manto azul. Ela me olha e chora. E eu acordo em pânico. Reconheci tudo aquilo. Cada palavra. A mesma angústia que eu tinha vivido. Você veio pedir ajuda. Vim pedir perdão. E sim, ajuda também. Te perdoo. Mas não porque você merece. Porque aprendi que perdão não é sobre merecer. Ele levantou os olhos, surpresos. Via lágrimas se formando.
E quanto à ajuda, você precisa fazer o que eu fiz. Parar de fugir. Parar de fingir que está tudo bem. E se abrir para o que quer que seja maior que você. Eu não sei se consigo. Ninguém sabe até tentar. Mas te digo uma coisa, ela está esperando. Ela sempre espera. Até a gente não aguentar mais e pedir ajuda. Ele começou a chorar. Não era choro contido. Era choro de quem guardou dor demais por tempo demais. Deixei ele chorar. Não tentei consolar, não disse que ia ficar tudo bem. Apenas fiquei ali, presente, da mesma forma que João fazia nas reuniões. Rodrigo começou a frequentar o grupo. No começo ficava calado, apenas observando. Sentava sempre no mesmo lugar, no canto, de braços cruzados. Mas aos poucos começou a se abrir. Levou 3 meses até ele falar pela primeira vez. Contou das próprias culpas, dos próprios medos. Contou que tinha uma filha de 6 anos que mal conhecia, que a ex-esposa não deixava ver por causa da pessoa que ele tinha se tornado. Contou que bebia todas as noites para conseguir dormir, mas que mesmo bêbado os pesadelos continuavam. Pediu perdão publicamente pelas pessoas que tínhamos atacado juntos. Fez uma lista com nomes, endereços, números de telefone. Foi atrás de cada um. Alguns o receberam, outros bateram a porta na cara dele. Ele aceitou tudo sem reclamar. Alguns meses depois, ele também teve seu encontro. Não me contou os detalhes, disse que eram sagrados demais para palavras. Mas vi a mudança nos olhos dele. A dureza tinha ido embora. O cinismo tinha sido substituído por algo parecido com esperança. Ele parou de beber no mesmo dia. Procurou a ex-esposa, pediu uma chance de conhecer a filha. Ela hesitou, mas acabou concordando. Hoje ele vê a menina todo fim de semana. Está reconstruindo, tijolo por tijolo, o que tinha destruído. O grupo cresceu tanto que precisamos dividir em 2. Depois em 3. Outras cidades começaram a pedir ajuda para criar grupos similares. Não era uma religião, não era uma seita. Era apenas um espaço seguro para pessoas que tinham construído identidades baseadas em destruir a fé alheia e agora estavam pagando o preço emocional disso. Um lugar onde podiam tirar a armadura sem medo de serem julgadas. Recebi uma carta. Vinha de outro estado. Era de uma moça chamada Ana Clara. Ela contava que tinha um canal com 500 mil de inscritos onde atacava religiosos. Que estava rica, famosa, mas completamente vazia. Que acordava todos os dias com vontade de não acordar mais. Que tinha visto meu vídeo e chorado por horas. Perguntava se podia vir me visitar. Respondi que sim. Ela veio 2 semanas depois. Chegou num sábado de manhã. Era mais nova do que eu imaginava. Tinha 28 anos. Bem-sucedida, articulada, com roupas caras e cabelo bem cuidado. Mas quando sentamos num café e ela começou a falar, viu que estava por trás da fachada. Estava completamente destroçada por dentro. Eu acordo todas as noites às 3 da manhã, ela disse. Fico pensando nas pessoas que ataquei. Nos comentários maldosos que fiz. Na dor que espalhei. E não consigo mais fingir que não importa. Finjo durante o dia, gravo os vídeos, sorrio para a câmera. Mas à noite, sozinha, eu desmorono. Então pare de fingir. Mas vou perder tudo. Meus inscritos, meu dinheiro, minha relevância. É tudo que eu tenho. E você prefere ser rica e vazia, ou pobre e em paz? Ela começou a chorar ali mesmo, no meio do café. Pessoas olharam, mas ela não se importou. Eu não sei como viver sem essa armadura. Passei anos construindo essa persona. A Ana Clara do YouTube não sou eu. É um personagem que criei. E agora não sei quem sou sem ela. Tenho medo de descobrir que não sou nada. Você vai descobrir. Mas primeiro precisa deixar ela morrer. E isso dói. Não vou mentir para você. Dói como se uma parte sua estivesse sendo arrancada. Mas do outro lado dessa dor tem algo real. Ana Clara ficou na cidade por 1 semana. Participou de todas as reuniões. Conversou com cada pessoa. Ouviu histórias parecidas com a dela. No último dia, antes de ir embora, ela me abraçou forte. Vou fechar o canal. Vou pedir perdão. Vou começar de novo. Vai ser difícil. Eu sei. Mas ficar como estou é impossível. Estou morrendo por dentro. Prefiro recomeçar do zero. Ela voltou para a cidade dela e fez exatamente o que disse. Postou um vídeo pedindo perdão, assumindo a responsabilidade por cada ataque,
cada palavra maldosa, cada ferida causada. Fechou o canal no mesmo dia. Os ataques foram brutais. Perdeu patrocinadores, perdeu amigos, foi chamada de hipócrita, de golpista. Mas 3 meses depois, ela me mandou mensagem. Pela primeira vez em anos, consigo dormir a noite toda. Acordei hoje e senti uma leveza que tinha esquecido que existia. Valeu a pena. Meu pai me ligou num domingo de manhã. A voz dele estava diferente, emocionada. Vem almoçar aqui hoje. Preciso te falar uma coisa. Fui. Cheguei perto do meio-dia. Minha mãe estava na cozinha preparando o almoço. Meu pai estava no quintal, mexendo nas plantas como sempre fazia aos domingos. Sentamos no banco de madeira que ele mesmo tinha feito anos atrás. Ficamos em silêncio por um tempo, apenas olhando as plantas, ouvindo os pássaros. Eu te perdoo, Vinícius. De verdade. Completamente. Não esperava aquilo. Não naquele momento, não daquele jeito. Senti as lágrimas virem imediatamente. Levou tempo. Levou muito tempo. Teve noites que eu deitava e ficava repassando tudo, sentindo raiva de novo. Mas vi você se esforçando todos esses anos. Vi você ajudando pessoas. Vi você virar um homem que eu posso respeitar. E percebi que segurar a mágoa só estava me machucando. Estava me consumindo por dentro. Pai, Deixa eu terminar. Você fez coisas terríveis. Machucou muita gente. Me machucou. Machucou sua mãe. Isso não some. Mas vi você assumir a responsabilidade. Vi você pedir perdão sem se esconder atrás de desculpas. E isso conta. Conta muito. Ele me olhou nos olhos. Os olhos dele estavam vermelhos, marejados. Eu tô orgulhoso do que você se tornou. Não do que você era, mas do que você é agora. Do homem que está tentando consertar o que quebrou. Não consegui segurar. Chorei ali mesmo, na frente dele. E pela primeira vez em anos, ele me abraçou. Um abraço apertado, longo, daqueles que falam mais que palavras. Senti o corpo dele tremer. Ele também estava chorando. E naquele abraço, senti que algo que estava quebrado entre nós foi finalmente remendado. Não era perfeito. A cicatriz ainda estava ali. Mas tinha sido curado. Minha mãe apareceu na porta da cozinha. Quando viu nós dois abraçados, levou as mãos ao rosto e começou a chorar também. Ela tinha rezado por aquele momento durante anos. Tinha acendido velas, tinha feito promessas, tinha implorado para que aquilo acontecesse. E ali estava. Não do jeito dramático que ela talvez imaginasse, mas de um jeito real, simples, verdadeiro. Toda transformação tem um custo. Perdi fama, perdi dinheiro, perdi anos da minha vida. Mas ganhei algo que não tem preço. Ganhei paz. Ganhei propósito. Ganhei a chance de consertar pelo menos uma parte do que quebrei. Ganhei meu pai de volta. Ganhei a mim mesmo de volta. E continuo agradecendo àquela mulher de manto azul. Porque ela não me deu o que eu merecia. Me deu o que eu precisava. Não me puniu quando eu esperava punição. Me tocou quando eu estava sujo demais para ser tocado. Me olhou com compaixão quando eu merecia desprezo. E isso mudou absolutamente tudo.